Existe um ditado bem forte na psicologia que diz o seguinte: pensamento gera sentimento e sentimento gera comportamento. Ou seja, em poucas palavras, o que isso quer dizer é que se você não tomar cuidado com o que você pensa, você pode acabar se ferrando bonito na vida, ou também você pode ter a chance de se alavancar muito na vida e sua vida dar muito certo por conta disso. E uma observação bem interessante que eu já quero te trazer aqui agora no início desse vídeo é: você já percebeu a relação que tem com a forma como você pensa e fala consigo mesmo, com quem você realmente é? Porque segundo o ditado, a tendência seria essa, ter essa correspondência e essa correlação entre a forma como você pensa e a pessoa que você é. E é isso que a gente vai abordar nesse vídeo. Nós vamos dar uma aprofundada nesse assunto para entender melhor como que isso acontece. E mais pro final do vídeo eu vou passar algumas dicas e como você pode modelar isso para alcançar a vida que você almeja. Então vamos começar analisando esse ditado com um pouco mais calma, entender o que ele quer dizer mais detalhadamente. Pensamento gera sentimento. Ou seja, eu vou pensar alguma coisa, ou as coisas que eu penso me geram um sentimento. E esse sentimento vai me gerar um comportamento. Ou seja, a gente está falando aqui de um efeito dominó. Uma ação gera outra ação, que no final delas existe um resultado. E esse resultado é mais ou menos a vida que você tem. E seus comportamentos te colocam em posições ou em lugares, porque eles são seus feitos, são suas ações e as suas ações que te geram resultados. Ou seja, quando você faz ações em prol da sua vida financeira, você obtém mais riqueza. E quando você faz mais ações em prol de obter conhecimento, em prol de estudo, isso vai te tornar uma pessoa mais sábia. Uma pessoa mais sábia e uma pessoa com mais conhecimento. E aí agora você pode estar pensando: então pronto, resolvi minha vida. É só mudar a forma como eu penso que agora eu vou conseguir alcançar tudo que eu quiser. Então, você deve imaginar que não é tão simples assim. Porque da maioria das vezes a gente nem percebe o porquê que a gente pensa o que pensa. Como que a gente chegou nesse ponto. A gente só pensa. É natural pra gente. É como se fosse andar, respirar. É uma coisa que acontece. Só que a gente nunca para pensar se essa é realmente a melhor forma de se chegar aonde você quer. E que na maioria dos casos não vai ser. Porque se a forma como você pensa fosse a melhor para chegar onde você quer chegar, você vai ter que concordar comigo que já era para você estar lá. Ou seja, se a forma como você pensa fosse a forma certa de se chegar onde você quer chegar, você já estaria lá, porque você já estaria fazendo os comportamentos necessários para adquirir o que você quer. Diferente da pessoa que está onde você quer estar. Ela está lá porque ela tem a forma de pensamento que gerou as ações para ela estar neste lugar. E eu acho que essa já é uma reflexão muito importante que você pode fazer, sabe? Algo muito interessante de se pensar e que faz muito sentido. Só que o ponto aqui é como que a gente chega nesse nível de pensamento para produzir as coisas que a gente deseja, para chegar nos lugares que a gente almeja, Esse é o ponto que a gente quer saber agora. Só que como a gente estava falando antes, esses pensamentos, eles são criados desde que você nasceu, sabe? A forma como você enxerga o mundo, as suas crenças, e muitos deles são muito fortes. Eles já viraram um hábito, um caminho que você percorre com muita facilidade. Já é muito natural e já é o muito certo para você. E muitas das vezes, esse tipo de pensamento, esse tipo de crença, ele já está armazenado e muito bem salvo lá no seu subconsciente. E o subconsciente é uma coisa muito mais difícil de alterar. Tanto que eu poderia fazer um vídeo falando só sobre subconsciente e só sobre como trabalhar com ele. Então já deixem aqui nos comentários se vocês querem esse tipo de vídeo e se vocês estão gostando desse tema. Mas então vamos para as possíveis soluções que eu comentei no início do vídeo, É uma forma mais simples de se burlar esse sistema e ficar mais próximo de atingir o que você almeja. Então é o seguinte, a primeira dica, baseada em tudo que a gente falou até agora, seria: onde eu quero chegar?
O que eu quero para minha vida, o que eu almejo. Primeiro ponto. Segundo ponto, o que essa pessoa faz ou fez para chegar e ter o que ela tem, ou para chegar onde ela chegou. Quantos litros de água ela bebe, o que ela come no café da manhã. Tô brincando, né? Não precisa ser tão ao extremo. Quer dizer, em algum caso pode ser que sim, vamos supor que você quer ter o corpo que a pessoa tem, né? Enfim, mas seria meio que fazer uma análise para encontrar padrões de pessoas que chegaram onde você quer chegar. Como que é a visão delas em relação ao que você quer? Por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo de finanças. Uma pessoa que tem uma vida bem sucedida, seria tipo, o que ela faz com o dinheiro dela quando ela recebe o dinheiro? Ela pensa em gastar tudo? Ela poupa? Ela investe? Em o que ela investe? Como que ela escolhe os investimentos dela? Entende? E a partir disso, você tentar trazer isso para sua vida. Só que não somente trazer, tentar incorporar um pouco daquilo. Sabe, que a gente não tá falando aqui só de ações, de você tomar as mesmas ações, mas de você pensar como aquela pessoa pensa. Então, a dica é meio que tentar ver o mundo da forma que a pessoa vê. E tentar nivelar o mais próximo possível a sua forma de pensar com a frequência de pensamento dessas pessoas. E a segunda dica é consumir muito conteúdo sobre esse determinado tema, para você começar a desvincular essas suas crenças e essas suas formas de pensar sobre o seu problema ou sobre o seu objetivo e pensar de uma forma mais correta e não uma forma que lhe foi entregado ou uma forma que você ouviu sempre na sua vida, no ciclo social que você vive. E a terceira, e não menos importante, que é constância. A gente está falando aqui de pensamento, então a gente sempre pensou dessa forma. A gente está querendo introduzir uma nova forma, então não vai ser da noite pro dia, não é só você mudar o pensamento uma vez que isso vai acontecer. Você tem que trabalhar nisso todos os dias, para isso ir se tornando cada vez mais natural e cada vez você agir mais dessa forma. Fechou? Então é isso por hoje, galera. Me falem aí nos comentários o que vocês acharam desse conhecimento, se fez sentido para vocês, se não fez sentido para vocês. E também deixe a opinião de vocês se vocês querem um vídeo falando sobre o subconsciente, falando um pouco mais detalhado sobre como a gente trabalha ele. Não esquece de deixar seu like e até o próximo vídeo.